E aí, pessoal, tudo bom? Então, muitos de vocês já devem ter se deparado com uma circunstância em que vocês queriam muito alguma coisa e gostavam daquilo, né? A questão é que nem tudo na vida que nós queremos condiz com aquilo que nós gostamos. Às vezes elas são diametralmente opostas, né? Conflitantes. Como, por exemplo, a pessoa querendo emagrecer, ela quer emagrecer, né? Só que ela gosta da vida sedentária, às vezes ela gosta da comida hipercalórica, hiperpalatável, né? Então hoje eu trouxe um cara que eu tenho um grande privilégio de chamar de amigo, que é o Fernando, para ele discorrer um pouco sobre essa diferença entre querer e gostar. Roda o disco aí. É isso aí, cara. É um assunto complexo. É difícil, às vezes, de saber descrever as diferenças. Na década de 80, se eu não me engano, foi o Roy Wise, o pesquisador Roy Wise, que começou meio que estudar e a ter esse entendimento um pouco mais claro sobre quais são os neurotransmissores que estão relacionados com gostar, prazer, motivação e tudo mais, né? Então foi meio que dos experimentos que ele fez que a gente perpetuou por muito tempo, e eu acredito que ainda se tem isso muito no senso comum, de que a dopamina está muito relacionada com prazer, gostar das coisas e tal. Talvez alguns de vocês que assistem aqui os conteúdos já tenham alguma noção, de repente, sobre... já tenham, em algum momento, tenha chegado até vocês essa ideia de dopamina, motivação, gostar das coisas, sentir prazer e tudo mais, né? E aí o Roy Wise, na década de 80, ele começou a pegar ratinhos, colocou num laboratório, basicamente, e o que ele fez, quais foram os experimentos? Ele colocava recompensas que a gente compartilha com várias espécies animais, que é sexo, comida, e também colocava drogas ali, né, em alguns experimentos, como a possível recompensa frente a qual os ratinhos tinham que se esforçar. E ele começou a ver, tá, o quanto o ratinho se esforça ali para obter aquela recompensa, para obter a comida, para obter sexo, para obter algum tipo de droga. Seguidamente, o que ele começou também a introduzir nos seus experimentos? Ele começou a administrar antipsicóticos, ou seja, drogas que bloqueiam os receptores de dopamina no cérebro. Tem vários receptores de dopamina, não vem ao caso, mas são 5, D1, D2, D3, D4, D5. Cada um tem uma função distinta, mais inibitória, mais excitatória e tal. E aí, administrando essa droga, que bloqueia o receptor de dopamina, ou seja, a dopamina ela não consegue ter a sua função biológica, ele começou a administrar doses que a gente considera moderadas e que, com o tempo, começou a acontecer o quê? Os ratinhos, ele meio que pararam de se esforçar tanto para obter aquelas recompensas. Então, até que chega um ponto em que o rato, ele basicamente não busca mais aquela recompensa. E nisso que se concluiu, né, num primeiro momento, o Roy Wise concluiu que é meio óbvio, se eles não estão gostando mais, é por isso que eles não querem mais. Daí que surge essa ideia de dopamina muito relacionada com prazer, com gostar. Só que dos últimos, talvez, 10, 20 anos, os estudos em neuroimagem, eles têm evoluído muito, muito rápido. O que ajuda o nutricionista, é bom para um profissional de educação física, é bom para um psicólogo, para um médico, porque assim a gente meio que sai do escuro e não toma decisões tão baseadas no eu acho que é isso, é tal e tal, né? Isso é bom para a gente aumentar a segurança do que a gente vai fazer. E aí o cara que começou a estudar muito sobre essa diferença entre gostar e querer, e que no início ele tinha meio que uma... A ideia dele, na verdade, era reforçar os estudos do Roy Wise. No primeiro momento, o objetivo dele era falar, tá, beleza, então vamos entender por qual via isso ocorre, ou seja, por qual via a dopamina está muito relacionada com prazer, que era o que se tinha na época. Ele descobriu coisas diferentes, para surpresa dele também, que é o Ken Berridge. Ken Berridge é professor de psicologia, neurociências na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Nos últimos 10, 20 anos, com esses avanços, o que ele fez? Ele pegou ratinho, né? Ele pegava um macaquinho ali,
recém-nascido, adulto, enfim, distintas espécies animais. Ele colocava uma solução aquosa. Vai lá, coloca lá água com açúcar. E aí deixava o ratinho lá consumir. Quando o ratinho, ou quando o macaco, ou alguma outra espécie animal consome algo que ele gosta, em geral ele faz expressões faciais que são muito similares com o ser humano. Ele lambe o lábio, ele faz alguns gestos que ajudam o pesquisador a entender se ele está gostando ou não. Afinal de contas, você não consegue chegar e perguntar para o rato: você está gostando da água com açúcar? Não vai rolar. Então a gente consegue discriminar isso a partir de gestos que o rato ou o macaco ele consegue fazer, que é muito parecido com o bebê humano, é muito similar. E aí, o que ele começou a perceber? Beleza, quando o ratinho ele consome água com açúcar, ele demonstra que gosta da água com açúcar da solução. Agora ele fez experimento B, um grupo B. Ele injetou substâncias que aumentam a liberação de dopamina no cérebro do rato, muita dopamina, e ele começou a perceber que os ratinhos consumiam mais água com açúcar, mas eles não faziam tantos gestos de que gostaram da água com açúcar. Eles faziam menos isso daqui, era bem menos a quantidade de vezes que eles faziam isso. Hipoteticamente, o grupo 1 fazia 10, e o grupo do B, que tinha muita motivação para buscar água com açúcar, fazia, sei lá, 2, 3 vezes. Ficou intrigado, né? Tá estranho. Vamos pegar um grupo distinto agora. Agora a gente vai injetar uma substância que libera muita serotonina, endocannabinoide, encefalina, são outras substâncias, outros neurotransmissores que estão muito relacionados com o que a gente diz que é prazeroso. E aí ele percebeu que quando injetava essa substância no cérebro do ratinho, eles buscavam menos água com açúcar, contudo eles gostavam mais do que o primeiro grupo e mais do que o segundo grupo. Ou seja, eles tinham menos vontade de continuar consumindo água com açúcar, mas eles gostavam mais da água com açúcar. Então daí que a gente meio que entendeu que os circuitos que operam gostar e querer alguma coisa, né, vontade de, são totalmente diferentes. Embora no nosso senso comum o intuitivo seja pensar o oposto. Tá? Se eu quero isso daqui, é porque eu gosto disso daqui. Se eu não quero, é porque eu não gosto disso daqui. E isso traz alguns desafios aí, igual você falou, né? E muitas vezes a gente acaba querendo coisas que a gente não necessariamente vai gostar tanto assim. E o oposto também pode acontecer, principalmente com aí um caso clássico, assim, talvez o pessoal possa perceber mais quando a pessoa está com um transtorno depressivo maior, já está com um diagnóstico de depressão, ela tem menos vontade de fazer coisas, mas quando ela vai lá e faz, ela fala: ainda bem que eu fiz, eu gostei de ter feito isso. Por isso que a ativação comportamental acaba sendo padrão ouro para tratamento em psicoterapia de pacientes que têm transtorno de depressão, que é justamente colocar e facilitar o acesso a executar atividades que em algum momento ela considerava que eram prazerosas, mas que ela não tem tanta motivação assim para fazer. Quanto mais grave é o caso, a pessoa às vezes tem até dificuldade a escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar um banho, coisas que são mais básicas. Então, cara, em essência é isso, tá? Essas são as diferenças entre gostar e querer, de maneira resumida, tá? Isso tem algumas implicações práticas e clínicas importantes para a gente, quem trabalha com mudanças de comportamento. Algumas delas incluem, num primeiro momento, saber descrever essa diferença. Então, você pega ali um paciente com Parkinson. O paciente com Parkinson tem deficiências também na liberação de dopamina no seu cérebro, principalmente em regiões motoras. Tá? Existem, de maneira simplista, né, três caminhos, possíveis caminhos que a dopamina pode seguir no cérebro. Pela via motora, então a dopamina é importante para a gente se mexer, para a gente conseguir ter movimentos, funcionar e conseguir fazer operações complexas.
que a gente considera que são normais, mas fazer isso aqui é difícil. Isso aqui é tão difícil você criar um robô que consiga fazer isso. Ele não consegue ter esses movimentos. Talvez agora com a inteligência artificial a coisa vai ficando mais simples. É difícil, isso daqui é difícil. Fazer isso aqui é complexo. Existe também a dopamina que segue por uma via mais de controle, de freio, de beleza, eu quero muito comer isso daqui, um prato de batata frita e sorvete, mas eu tenho um objetivo de longo prazo que vai ser útil para mim, então eu não vou fazer isso. Então, essa dopamina que chega ali nos centros que a gente considera que são mais sofisticados, né, as regiões do neocórtex. E tem a dopamina que chega no sistema de recompensa, que é quando a gente diz, cara, estou muito afim de fazer isso. Tem muita dopamina chegando ali. Paciente, por exemplo, alguém que sofre de episódio de compulsão alimentar. Quando a pessoa está com muita vontade de comer algo mais calórico, e que ela chegou no fim do dia em casa, à noite, mais cansada, muito estressada, em algum contexto ela aprendeu que quando ela come ela se sente melhor, se sente bem, regula o estresse, tem muita dopamina sendo liberada no sistema de recompensa dela, muita dopamina. Só que não tem tanta dopamina assim chegando nas regiões que operam freio. Então quando você utiliza, vocês não, mas enfim, quando alguém utiliza o Venvance, o que o Venvance faz? O Venvance libera, ou permite que você tenha uma liberação maior de dopamina nas regiões que operam controle. Por isso que é o tratamento medicamentoso para pacientes com transtorno de compulsão alimentar. Até o momento desse vídeo, é o Venvance, como uma alternativa que aí somente o médico pode fazer essa prescrição e avaliar se realmente precisa, que libera muita dopamina, permite que você tenha um pouquinho mais de controle e você consiga não necessariamente ter menos vontade, mas você frear a vontade que você tem. Então, alguém que nesse contexto está tendo muita vontade de comer algo mais calórico, começa a sentir que o pensamento fica intrusivo, ela fica pensando sobre isso, ela vai pensando e vai escalando ao longo do dia, o desejo dela é tão intenso que a única forma dela parar com o sofrimento do desejo é fazendo o quê? Executando o comportamento que acaba, no fim, gerando o que a gente vai subsequentemente dizer que, cara, não gostei tanto assim de ter feito isso. Eu tinha muita vontade de fazer isso e eu fiz porque eu não queria mais sentir vontade de fazer isso. Isso é aquele arrependimento da gula. Eu fui lá, tive aquele descontrole alimentar e depois era a coisa mais gostosa enquanto eu estava fazendo, mas aí depois eu fiquei arrependido, é isso? Envolve um pouco disso, até porque o ser humano, ele, na sua complexidade, quando a gente diz que gosta de alguma coisa, a gente também coloca algumas questões que são muito influenciadas por normas sociais e aprendizados culturais, do ponto de vista de substrato químico. Você pode até, de fato, ter gostado um pouquinho ali de você ter comido, só que você não gosta da consequência de ter feito isso. Então você não gosta do comportamento. Não necessariamente você não vai gostar da comida, não, você vai gostar ali, você tem uma liberação de substâncias no cérebro. Só que você não gosta do comportamento de ter feito isso, porque você vê que as consequências descontrolado. Você vê que as consequências disso são tal, não conseguir perder peso, eventualmente prejuízo de saúde, a perda de controle, ela gera uma sensação de insatisfação muito grande nas pessoas, muita culpa, vergonha ali correlacionado. Então, o gostar, para além de ser uma questão do que a gente experimenta no cérebro enquanto substâncias que são liberadas, também inclui o gostar do que eu fiz, da consequência do que eu estou fazendo, de avaliar o que eu estou fazendo no longo prazo. Então, por isso que é muito difícil que alguém consiga apenas com a sua força de vontade, ou, enfim, com apenas o seu próprio desejo de conseguir algo, de emagrecer, de perder peso, que ela consiga, de alguma maneira, regular esse excesso de dopamina que está sendo liberada no seu cérebro, que, novamente, insisto, tá? Isso depende muito de contexto. Então, vocês vão perceber que quanto maior
é a necessidade de alguma coisa, maior vai ser a atribuição de valor que o cérebro vai dar para aquela coisa. Então, se você não está com tanta fome, se você já fez uma refeição, você vai perceber que o cérebro não vai atribuir tanto valor assim ao alimento, porque você já fez uma refeição. Então, quando a gente está, por algum motivo, em privação calórica, privação energética, privação de necessidades básicas biológicas, que são consideradas motivações muito primitivas, compartilhamos, todos os seres humanos, pelo menos de uma maneira geral, quanto maior vai sendo essa privação ao longo do tempo, maior também vai sendo a atribuição de valor que o cérebro vai operacionalizando ali nesse contexto. Isso depende de dia também. Você começa o dia, fala, tô bem, tô ok, tô conseguindo fazer as coisas que eu me proponho a fazer. Só que aí vai chegando tarde, vai chegando noite, a atribuição de valor que o cérebro executa ali e cria um contexto para você ter mais vontade de buscar comida é totalmente diferente. Você está cansado, fisiologicamente talvez você tenha privação de energia, a pessoa não fez um lanche da tarde, então ela está com fome, só que ela não percebe que estava com fome, porque ela estava direcionando a sua atenção para o trabalho, para uma outra coisa. Então, a amplitude do reforço também muda, porque o reforçador ele está mais no eu vou me sentir bem, eu preciso me sentir bem, eu estou me sentindo muito mal, então eu quero me sentir bem. Emagrecer vai fazer alguém se sentir bem? Vai fazer, só que daqui a 5, 6 meses. Você comer aquele prato de comida que é mais calórico, eventualmente, que você já aprendeu que mais te ajuda a você se sentir bem naquele contexto de curto prazo, a amplitude do reforço é muito curta, né? Então tá muito próximo aí de você. Por isso que a tomada de decisão no cérebro ela não é tão simples assim. Eu quero emagrecer, então por isso que eu vou conseguir tal. Ou eu quero isso, ou eu quero ter um bom relacionamento. Tá? Ou eu quero qualquer coisa que demande esforço, custo de esforço, precisa no mínimo de planejamento. Planejamento. Porque se você não tem um planejamento, se a gente não cria maneiras de se inserir num contexto onde o que eu quero seja direcionado a esses objetivos de longo prazo, vai ser muito difícil que a gente saia desse círculo que parece muito vicioso. Né? Então, você se sente sem controle. Essa questão do desejo, né, e a decisão racional, isso envolve muito ali a dopamina sendo liberada no sistema mesolímbico, que é a parte do desejo, né, a parte do descontrole que nós temos, e a via mesocortical, que é a que consegue tomar a decisão pensando no futuro. Só que o que determina que a descarga de dopamina acontece mais na via mesolímbica do que na via mesocortical? De que forma isso é determinado para a pessoa chegar no ponto de eu não consigo me controlar diante da recompensa? Cara, aí o que a gente precisa separar são duas coisas de início. Por exemplo, esses reforçadores naturais, a intensidade com que eles ocorrem é totalmente distinta de alguma substância química, de uma droga, coisas do tipo. Então, a gente avalia muito a intensidade, a magnitude com que isso vai ocorrendo, e é radicalmente diferente. Tá? Então, é um ponto aí importante. Por isso que quando alguém tem uma adicção a substâncias, o processo de tratamento ele é bem mais crítico, rigoroso, ele precisa de muito cuidado, porque os sintomas de desconforto físico, eles podem ser até danosos, assim, em termos de sobrevivência para a pessoa. Então, ela tem que fazer isso no hospital, ela tem que fazer isso com supervisão médica, com muito cuidado, porque você já mexeu totalmente na capacidade que o cérebro tem de se autorregular em termos biológicos e frente ao qual ele aprendeu a fazer isso e evoluímos para fazer isso. Então, por isso que a gente não fala que existe um vício em açúcar, a gente não fala que existe vício em comida, porque são substâncias frente às quais a gente criou o repertório para conseguir lidar. Né? Então, é um primeiro ponto, a intensidade muda. Agora, tem questões de estilo de vida. Então, por exemplo, uma pessoa que tem privação de sono,
ela tem privação, nem precisa ser crônica de muito tempo, mas ela tem uma privação ali de poucos dias de sono, a quantidade de dopamina que vai chegar nos circuitos de controle são totalmente distintas da quantidade de dopamina que vai chegar no seu sistema de recompensa, motivando o comportamento a fazer o quê? Dormir, basicamente. Você não precisa de muita dopamina chegando no teu sistema de controle, porque o que se pressupõe é que você durma, que você descanse, se você tem uma boa noite de sono. E aí, com o estilo de vida nosso moderno, a gente fala, não vou fazer isso. Eu estou bem, estou me sentindo bem, dormi 5, 6 horas e estou ok. O que vai acontecendo ao longo do dia? A gente vê que as pessoas que têm privação de sono, elas têm, tem um estudo da Catherine Demos, acho que foi de 2018, na revista Sleep, quando as pessoas têm privação de sono e são expostas a alimentos mais calóricos, um grupo com privação de sono e outro grupo sem privação de sono, o sistema de recompensa das pessoas que tiveram privação de sono se ativava muito mais do que as pessoas que tinham dormido ali só 7 ou 8 horas por dia. Então o sono é um pilar que influencia nesse ponto, nesse aspecto. Tá? O exercício físico é um outro pilar que influencia nisso. Não se sabe muito bem por qual via, porque existem inúmeras possibilidades, mas quando você pratica exercício físico, você tem um aumento na liberação de inúmeras substâncias e neurotransmissores, tá? Que regulam alguma atividade, principalmente noradrenérgica. Então, quando a gente tem uma liberação de dopamina no sistema de recompensa, a gente está excluindo que existem outras coisas acontecendo que são bem complexas. Uma delas é a liberação de noradrenalina. A pessoa tem uma liberação muito grande de noradrenalina, o que isso está sinalizando no cérebro? Luta ou foge. Luta ou foge. A pessoa começa a ficar inquieta, ela se sente nervosa, ela sente que fica agitada, o pensamento fica mais agitado. Isso exige muito da sua tomada de decisão, vamos chamar mais racional, para avaliar o custo-benefício de fazer algo. Então a gente diz que a energia no cérebro, ela, em termos de tomada de decisão, não é infinita, embora dependa muito de motivação pelo contexto no qual a gente está. Essa ideia de que existe um esgotamento do ego, que se falou por muito tempo, vem sendo questionado, né? Afinal de contas, você chega à noite cansado, e de fato é mais difícil você estudar, é mais difícil você manter uma dieta, mas agora, se a gente muda o contexto e fala, tá, à noite, mas a vida de alguém que você ama depende disso. A tua motivação para fazer isso muda totalmente a percepção de valor que você tem, e a percepção de esforço, consequentemente, também se modifica. Então, não existe uma quantidade limitada em termos biológicos de energia. Você fala, acabou minha energia, agora não consigo mais. Mas quanto menos energia você tem, mais você consumir energia ao longo do tempo, a motivação que você vai precisar ter para executar algo vai ser muito maior. E isso gera no ser humano, pelo menos, uma percepção de esforço que ela muda radicalmente. Então, o que vai justificar, para além de uma questão genética, a gente vê que hoje existem pessoas que são um pouco mais vulneráveis no seu sistema de recompensa, são mais sensíveis. Outras pessoas, como, por exemplo, alguém que tem um transtorno de déficit de atenção, TDAH, e questões neurobiológicas de arquitetura do cérebro, justificam e explicam por que algumas pessoas vão ter uma sensibilidade maior no centro de recompensa, vão ter mais dopamina ali sendo liberada nas suas regiões que operam controle, tomada de decisão de longo prazo. Elas têm dificuldade de gratificação, então são mais sensíveis aos estímulos do ambiente. Então, acho que é uma questão genética. Existe uma questão cultural de aprendizados ao longo do tempo, que motiva muito o comportamento a alguma coisa. História de vida, em outro contexto. Então, hoje a gente sabe que existem 3 pontos ali que são bem sensíveis para uma criança, quando ela está num contexto ali neurobiológico muito sensível. Se ela aprende com 3, 4, 5 anos, que quando ela come um doce, ela se sente um pouco melhor, isso vai sendo reforçado ao longo do tempo, a liberação de dopamina no sistema de recompensa, ela vai sendo também reforçada e vai sendo cada vez mais sensível ao estímulo do alimento no ambiente. Então depende muito de contexto, do que ela aprendeu em algum momento. Se você aprende que quando você está se sentindo mal, cara, você faz uma corrida e nossa, agora me senti bem,
E você colocar atenção a como você está se sentindo, atenção às consequências ali de longo prazo, de curto prazo, o gostar, ele vai sendo alimentado, que é o que acontece talvez com um relacionamento de longo prazo. Se a gente for colocar em termos de relacionamento, a gente vê que a paixão no início é um excesso de querer. Eu quero muito isto. Agora, o gostar disto é algo que demanda muito tempo, demanda atenção, demanda você olhar para os benefícios disso de curto, de longo prazo, né? Avaliar o quanto isso é bom para você, o quanto você, ali no momento em que você está com alguém, como você está se sentindo com essa pessoa no momento. Então isso vai também mudando a maneira como o cérebro ele vai liberando mais ou menos a dopamina, noradrenalina, serotonina. Tem um aspecto interessante que é de tomada de decisão, que assim, as emoções, elas nos preparam para agir. Elas não são função, elas não são operação motivadora do comportamento. Eu não agi de uma forma porque eu me senti assim, né? A emoção, na verdade, ela já me prepara para agir de uma determinada maneira. E aí quando, sei lá, eu termino de comer e eu sinto assim, meu Deus, eu preciso muito de um doce, eu já estou nesse estado corporal, então meu corpo já foi preparado para isso. Já existe um contexto, já existe um aprendizado para isso. Só que o grande aprendizado que nós temos em relação a isso é que a tomada de decisão feita em momentos que nós chamamos quentes, que é quando a pessoa está sob efeito de alguma emoção muito forte, ela geralmente pode levar a alguma consequência ruim. Se vocês pensarem em todas as decisões ruins que vocês tomaram na vida, vocês estavam submetidos a alguma emoção muito forte. Eu queria muito falar com aquela pessoa, mas eu não devo ligar, não, mas aí eu mando mensagem para aquela pessoa. Eu quero emagrecer, mas tem o doce na geladeira e eu vou lá, eu como doce e eu acabo me arrependendo depois. Então, tomar decisão quando está num momento quente nunca é uma boa maneira de se tomar uma decisão. Quem estudou bastante isso é o Dan Ariely, né, que é um psicólogo, que ele estuda bastante essa questão de tomada de decisão em momentos frios, né? Então, quando eu estou aqui, eu estou longe do reforçador, eu não estou vendo a recompensa, eu não estou sob o efeito de agir imediatamente. Então, tomar uma decisão nesse momento é mais fácil. É claro que a hora que a recompensa ela se torna diante de mim, fica mais difícil às vezes resistir, porque a recompensa está na minha frente. Como o Fernando falou, existe esse desconto hiperbólico da decisão do agora e a decisão do futuro. Se a recompensa está na minha frente, é uma tentação muito maior. Então a minha veia mesolímbica ela está recebendo muito mais dopamina para eu aceitar a recompensa agora. Afinal, eu não sei se daqui um ano para eu emagrecer eu estaria aqui ainda, né? Então talvez comer o docinho agora seria melhor, ou qualquer outra forma de recompensa que vocês pensarem. Então, uma das formas de conseguir lidar com esse gostar e querer é pensar assim, na hora que eu quero muito uma coisa, eu estou muito emocionado de alguma forma, eu estou sentindo assim, meu corpo está sendo impelido a buscar aquilo com tanto afinco, e o que é isso que eu estou buscando? Se eu tiver com muita fome e buscar comida, é óbvio que faz sentido eu submeter a essa emoção. Mas há alguma outra circunstância da minha vida que está diferente de algo que eu planejei, então, se eu planejei emagrecer e eu tô com muito afinco querendo comer muito um doce, de repente esperar um pouco, fazer alguma outra coisa e ver se essa vontade permanece. Se ela permanecer, então talvez o doce ali faça algum sentido, mas pode ser que essa vontade ela acabe passando porque eu direcionei a minha atenção para alguma outra coisa e não para aquele desejo que estava ali tomando conta de mim. O Daniel Lieberman, que é psiquiatra e escreveu alguns livros bem legais assim para o pessoal que às vezes quer entender um pouco essas vias de maneira simples, e fala algo que ilustra bem essa questão e acho até didático de entender, né? O desejo, ele quase nunca ele cumpre com as promessas que ele faz. Perfeito. A gente faz um monte de promessa, mas quase nunca ele cumpre com elas. Então você, a partir do momento que a gente consegue aprender a identificar esse, cara, o quanto eu tô querendo isso, olha como eu tô querendo comprar tal coisa, olha como eu tô querendo tal coisa, ou tal, isso aqui, parece que já é um ponto bom de início, assim, você identificar, eu estou querendo muito tal coisa. E a partir do momento que eu percebo isso, eu consigo ter uma decisão um pouco mais refletida. A partir do momento de que, será que realmente eu vou gostar tanto assim
de maneira proporcional ao que eu estou querendo fazer, ou isso vai, em algum momento, vai cair e novamente vai ocorrer. Eu me localizo melhor no espaço-tempo. Eu duvido, eu questiono. Então eu falo assim, beleza, eu estou querendo muito comprar tal coisa. Vou deixar para amanhã. Se amanhã ainda assim eu quiser comprar, eu vou lá e compro. Ou amanhã, ou espera mais alguns dias, dependendo do que for, né? Adia. Então, adia um pouquinho. Eu tô querendo, que foi o que você falou, tô querendo muito comer um doce. Quanto mais você reage e responde o teu querer, a tua zona de conforto ela vai reduzindo cada vez mais. Então você vai tender a se sentir mais preso, digamos assim, no comportamento que talvez a pessoa quer modificar. Não tem problema comer um doce, não tem problema comer algo mais calórico. Em geral, o que a gente vê é que o grande desafio é as pessoas que passam por um período muito intenso de perda de controle, onde o que elas comem passa das 2.000, às vezes 3.000 calorias, tem uma sensação de culpa muito profunda ali, muito arraigada no que aconteceu, que é vamos chamar de um sentimento que a pessoa tem que, em geral, é bem pouco útil em termos de mudança de comportamento. Afinal de contas, se a culpa ela fosse boa para mudar o comportamento, as pessoas elas mudariam o comportamento a partir do momento que sentem culpa, e isso não ocorre, né? Você já ter vivido isso, você já teve culpa, se arrependeu e você fez igual depois. Fez exatamente igual. Por isso que a gente tende a olhar mais para o comportar-se do que o que a pessoa fala, né? O que a pessoa fala, talvez realmente é a intenção dela, é isso, né? Mas em termos de mudança não é assim que vai acontecer, é mais complexo. E a gente vê que a culpa ela tende a ser bem pouco útil e, em geral, ela perpetua mais um problema do que soluciona em termos de mudança de comportamento alimentar, principalmente. Então, da onde que vem essa culpa, né? O que é a culpa? O contexto social no qual a gente está inserido, cultural e tal. Então, muitas vezes essa decisão refletida, o simples fato de você tomar uma decisão refletida, no lugar de tentar lutar contra o que você deseja, mas tomar uma decisão refletida diante do que você está querendo naquele momento, naquele contexto, já pode ser bem útil, porque já diminui a magnitude com que o que acontece, o que ocorre, diminui muito. E quando você diminui a magnitude, você fala, não, tomei uma decisão melhor do que das outras vezes, você se motiva mais para repetir isso da próxima vez. E se você se motiva mais para repetir isso da próxima vez, talvez da próxima vez você expande um pouquinho mais a tua zona de desconforto, falando, não, agora então eu vou adiar um pouquinho. E assim a gente vai conseguindo modificar de fato algo. E uma das formas de fazer isso é justamente pelo controle do ambiente, né? Então, sei lá, se eu tenho descontrole alimentar, então que tal eu não ter aquelas comidas em casa? Porque isso aumenta o esforço que eu tenho que fazer para alcançar aquela recompensa, né? Aquele reforçador. Então, se eu coloco barreiras nos comportamentos que eu quero evitar, isso me ajuda a evitar eles, né? E da mesma forma, criar formas alternativas para os comportamentos que eu quero reforçar. Então, se eu quero me alimentar melhor, então deixa eu ter os alimentos melhores em casa, quando eu sair para comer, ir para ambientes que me forneçam comidas melhores. Se eu quero me exercitar, de repente eu me comprometer com uma outra pessoa, né, que cria um incentivador, um motivador para eu cumprir o compromisso com essa pessoa, me exercitando. Então, criar condições do ambiente que me permitam exercer os comportamentos que de fato eu quero e conseguir evitar aqueles que eu quero reduzir. Porque é gostoso comer o doce de vez em quando, mas o descontrole aí ele pode trazer sofrimento para a vida, né? Então, lembre-se, toda vez que vocês estiverem num determinado grau de estresse, o estresse ele afeta a tomada de decisão, porque a primeira coisa que eu quero fazer quando eu estou estressado é aliviar o meu estresse. E as coisas que aliviam o estresse são as coisas que geram prazer imediato, que é justamente a comida hipercalórica, alguma coisa relacionada ao prazer sexual. Todo esse tipo de recompensa que nós chamamos de primária, né, elas tendem a suprimir um pouco do estresse, mas elas suprimem só naquele momento. E aí a pessoa depois ela volta a sentir culpa porque, nossa, eu não consegui resistir àquilo. Então a pessoa acaba entrando nesse ciclo. Então conseguir modular o ambiente para que vocês consigam se ater aos comportamentos que são mais interessantes, pensando nas recompensas de longo prazo, aquilo que vocês realmente querem para a vida de vocês, consegue ajudar a evitar ficar caindo em tentação. Porque toda vez que nós caímos em tentação, como nós falamos, nós acabamos fazendo algum tipo de besteira, né? Então eu espero que tenha
contribuído aí para vocês pensarem um pouquinho toda vez que vocês lembrarem, eu gosto e quero. Não é a mesma coisa. E conseguir ter essas coisas alinhadas na vida pode ser a diferença entre conseguir atingir as promessas que vocês fazem plano um dia no final de ano e não conseguir, e no ano que vem tá fazendo as mesmas promessas. Beleza? Valeu!